Estamos rodando, gravando. Boa tarde. Boa tarde. Sexta-feira. Uma lindíssima tarde de sexta-feira. Uma típica sexta-feira de inverno. Geladinha e bonita, com céu limpíssimo. E infelizmente ar seco, né? Não foi um dia muito agitado, mas eu consegui entregar bastante coisa, bastante pedido, inclusive de última hora, assim, meio pedido de pastelaria, sabe? E consegui entregar praticamente tudo e mais 2, 3 pendências que eu estava devendo ainda hoje. Enfim, deu para finalizar com dados positivos essa semana. Hoje eu me dei presentes. Vão chegando aí no decorrer dos próximos dias. Eu me dei um capacete, aproveitei uma promoção de Dia dos Pais, uma promoção relâmpago, capacete de 500, 600 reais, saindo a 260, 270. Então foi muito vantajoso para mim. Parcelei em algumas vezes e ok, e tudo certo. Comprei 3 mocassins, sapatos mais para sociais, né? E vou ver se eu compro ainda esse fim de semana. Pego alguma promoção de Dia dos Pais, vou comprar 1 ou 2 calças jeans boas, bonitas para mim. Mas é sério que você passa da nossa frente e fica e anda devagar, é isso? Entenda-se, né? Ó, transitinho de volta ao normal, né? A gente pegou bastante trânsito assim, né? Enfim, foi uma semana tensa. Eu termino hoje, essa tarde de sexta, com uma mentalidade um pouco mais calma. Um pouco mais tranquilo. Tive uma boa conversa com a minha mais confiável, não que eu tenha funcionários não confiáveis, agora eu tenho mais 2, né? Com a minha mais confiável funcionária, colaboradora, né? Agora nessa nova fase é proibido falar funcionário, são todos colaboradores.
E essa conversa foi muito boa. Essa conversa foi esclarecedora para mim em alguns pontos. Eu não adquiri certezas, mas eu adquiri um pouquinho mais de calma nos meus julgamentos. Porque quando a gente está um pouco perdido, se a gente não tiver de vez em quando alguém de confiança para falar e ouvir, a gente perde um pouquinho a noção do real. E foi bom essa minha querida integrante da equipe ter me ajudado. Foi bom, eu passei um dia melhor. Passei um dia melhor, mais calmo, mais tranquilo. E algumas coisas que me alegraram um pouco pela correção de como eu agi no momento de erros externos, no momento em que passaram por cima de mim por uma bobeira, por bobeiras, por idiotices. E hoje teve uma notícia que as pessoas que fizeram isso vão ter que se explicar em algum momento. Pra mim e pra outras pessoas. Isso não me faz bem, eu não queria que tivesse acontecido o errado. Eu não gosto que, mesmo quem fez errado, tenha que acontecer uma situação. Eu não gosto que saia o errado, né? Mas aconteceu. E eu fico feliz de ter a minha consciência completamente limpa. No episódio, no conflito, no atrito, que tomaram decisões por mim, que se tivessem esperado ou me consultado ou falado comigo para fazer, talvez o desfecho fosse outro. Mas enfim, quem precipitou, se precipitou. Só ele é o bonito, que tá tão virado para cá. Bom, sexta-feira parece que o trânsito tá pesado, então é melhor eu ir devagar aqui. Ir mais calmo, para não me estressar, porque muita gente vai estar estressada. Mas olha só esse céu limpíssimo. Nem tá assim tão gelado agora, mas está mais frio do que o normal para um sol desses, né? Mas pra mim isso aqui não é nada. O Márcio estaria suando de calor aqui, né? Diz que ele tá suando lá com 17, 18 graus. Eita, nós ainda para ajudar tem caminhão parado, tem um monte de coisa aí, realmente a gente fica um pouquinho mais desamparado, né? Ai, ai. Até o CT vindo mais pra dentro do corredor me arrebenta, né?
Então, eu comprei 3 mocassins, né? Eu vou ver se eu consigo comprar uma ou duas calças aí, calças jeans, né? Nesse fim de semana. E também comprei um capacete. Eu já falei. Mas esse capacete que eu estou usando aqui, ele irá para as mãos de Sidney Novaes. Tá bem pesadinho o trânsito aqui, viu? Nessa região. Acredito que a Juscelino estará pior. É bem feio mesmo. Esse fim de semana tenho compromissos e a mulher, graças aos céus e ao infinito e ao universo, ela tem encomendas aí para a semana toda, então ela vai ter que estar bem focada aí nos bolinhos dela, nas coisas no fim de semana. Então, mas amanhã nós temos a atrasadíssima festa junina do Cauê, que na época da festa junina foi bem quando teve a greve dos caminhoneiros, né? Então, alguns dias nem aula teve, né? Vários dias nem teve aula porque não dava, né? E tirou todo o planejamento, né? E aí amanhã, para não ficar chato, eles mudaram o nome para Festa Country, né? E o figurinha já ganhou até um capacete e hoje a mãe dele foi comprar uma jaqueta jeans, né? Vai, filho. E amanhã esperamos que ele tenha disposição para dançar, né? Porque treinar, ensaiar, ele ensaiou aí. Vamos ver se vai ficar bacana, né? Vai, bom. O presentinho que eu ganhei hoje, cara, é impossível. Tá lá no meu Face hoje. Pela manhã ele foi lá pegar o presente para me dar. Trabalhinho da escola, onde ele me desenhou. O desenho que ele fez de mim, eu sou uma mistura de uma aranha com um polvo, com uma cebola com pernas. É algo nesse sentido. Mas é o desenho mais lindo que já fizeram de mim. E ainda com uma frasezinha, te amo. É uma delícia. Tá lá pendurado na parede do meu trabalho. Enfim, amanhã é essa festinha. No domingo é um dia que eu ganho normalmente uns beijinhos a mais aí, né? Infelizmente esse ano pela primeira vez eu não vou conseguir passar o Dia dos Pais com o outro pai da família, que é meu irmão. Até hoje eu tinha passado todos com o Mauro. Mas esse não vai dar por conta desses compromissos da Glaucia. Não dá pra gente deslocar até o Tatuapé e depois voltar e ela ter que fazer mais um monte de coisa. Então a gente pediu desculpas aí, mas não vai conseguir. Nada demais, é só um símbolo. E enfim, eu estando com a minha esposa, estando com meu filho, seria mais gostoso estando com o meu irmão, com os meus sobrinhos, com a minha cunhada, com a minha mamãezinha.
Seria mais gostoso, mas eu os tenho sempre. Sempre, sempre. Não precisa ser numa data específica. É bom sempre. Então, por conta disso, domingo a gente vai talvez dar uma saidinha em algum lugar aí pertinho de casa e depois para almoçar, alguma coisa assim, e depois a gente volta para casa. Pra patroa trabalhar, né? Muita calma, muita tranquilidade. Nesses tempos de muito trânsito assim, o que é comum é isso, né? No farol não adianta. Muita gente tenta aproveitar, cabe eu também e vai embora, né? E aí, brother? Ah, saco. Tentei ir, né? Não consegui. Tá errado vocês aqui. Bom, eu tinha escolhido esse tema alguns dias atrás, como hoje eu estou mais calmo, mas relativamente tranquilo, eu vou falar sobre ele. Claro que eu não vou perder chance disso, mas foi uma matéria muito interessante para variar no Paulo Pes. Ele pega 2, 3 estudiosos que estudam o conceito do fenômeno do diabo, do demônio, de Satanás, né? E eles trabalham a origem da palavra, a origem do termo, a origem do conceito, por que isso foi criado, de que forma, como se entendia e assim por diante, né? Então eles vão nas referências e tal e descobrem que só a partir do século XI da era moderna é que começou a se usar os estereótipos de demônio que nós conhecemos hoje. Avião. Esse sol do invernão mesmo, do alto inverno, ele fica numa linha, essa hora da tarde, bem perigosa, bem chata, que machuca, que é perigosa para a vista mesmo. E
mas a ideia ele vai trazendo desde lá de trás, né? A primeira referência é mesmo no Gênesis, no primeiro capítulo, na questão da tentação, né? Mas não há muito mais explicações sobre isso. A coisa é uma serpente, simples assim, a forma é uma serpente, e a velha historinha da carochinha sobre a questão da Eva ter sido enganada, ludibriada e ter ludibriado Adão, e assim surgiu a perfeição, né? Não vou falar sobre isso. É tão tranquilo para mim isso que eu não quero falar muito sobre isso, não. A perfeição é o fato de que os seres vivos todos têm que nascer, crescer e morrer. Tem que sentir dor, senão não há uma vida, há uma existência vazia. Mas enfim, voltemos. E aí eles estão buscando as referências que foram tornando esse Deus, esse diabo, esse inimigo, né? Esse anjo caído, né? Como a figura que ele é hoje. Então as referências são essas. Primeiro uma serpente. E aí ele explica pelos termos, né? Do grego, uma das palavras que origina um dos termos, eu não lembro exatamente qual, ela quer dizer antagonista, ela quer dizer adversário, adverso, contra a sua ideia, né? Do abraônico original também. Ela está falando sobre o judaísmo trata essa figura, essa essencial figura inclusive, como apenas um adversário. É muito claro que lá no Velho Testamento a ideia talvez seja menos infantil do que a ideia atual do demônio, né? Que é não de um culpado do mal, senão porque você tem que tomar cuidado na criação desse personagem. Senão vai ter momentos em que você vai ter que entender ou admitir ou que Deus não tem poder sobre ele, ou que Deus permite, né? Ou uma ou outra. É lógica simples, é lógica infantil, não é nada muito elaborado. Essa lógica é infantil. Essa lógica é mediana. Até daqui a pouco. Mas há um momento que é mais... Deixa eu ver essa motorquinha aqui. Acho que ela é uma Triumph. Entendeu? Você diminui de velocidade, bro. Ela tem os baús horizontais, né, ó. Laterais. Interessante. É meio feinho, mas deve ser bem útil, né? Bom, tá aberto já, eu já vou entrar pra cá. Se eu conseguir passar pelos carros, né? Consigo sim, eu sou pequititinho. Aí, ó.
Consegui. E ele segue assim meio inofensivo até o começo do Evangelho, né? Até o Evangelho, na verdade, né? Ele nunca significa nada muito a mais, muito assustador, nada, né? Mas já se começa a criar a ideia de um transgressor, né? De um cara que vem confundir, atrapalhar e tudo mais. De um travessinho, né? E aí tem um momento em que a expansão do cristianismo vai acabar exigindo uma coisa um pouco mais radical. E é justamente quando ela está tomando forma de popularidade maior. Por quê? Quando ela está nesse momento, ela está lutando ainda contra culturas milenares. Contra culturas milenares. Entre elas a romana, por exemplo. Tão antiga quanto o judaísmo, por exemplo. Embora ali já se coloque o cristianismo num lugar diferente. Agora elas já estão com 160 cilindradas, né? E aí é quando você tem que dar uma assustada maior. Muitos dos símbolos mais... Ai, saco. Sério mesmo? Muitos dos símbolos mais agressivos da Igreja Católica surgiram nessa época. Porque ela precisava ser mais... Ela precisava de um apelo visual, um apelo muito mais do que uma ideia. Ela precisava de uma ilustração. E é bem aí. E existia um Deus bastante popular, uma divindade bastante popular na cultura romana, na cultura greco-romana, que na verdade elas se confundem em momentos anteriores, aí elas têm a mesma origem. Na verdade, os mesmos deuses, muitos dos deuses dos romanos, são deuses dos gregos. E aí você tem Pan. Pan é um deus, é uma divindade comum nas duas culturas, na grega e na romana. Ele é um traquininha, ele não chega a ser maldoso, mas ele é um traquina. E por ser traquina ele chama muita atenção, né? A molecagem ela passa despercebida, né? E enxergou-se nesse Deus uma ameaça e uma inspiração. O que o Pan tinha? O Pan tinha pernas de bode, até chifre, barbicha de bode, tronco de humano. E essa foi a primeira inspiração. Se você pintar o Pan de vermelho, você tem um diabinho, né? Então foi bom, difundiu a ideia personificada desse agente do mal, que justifica a religião, mas ao mesmo tempo tira toda a razão dela, tira todo o sentido teocrático o diabo completo é o mal que atrapalha o bem, sendo esse bem onisciente, onipresente, todo-poderoso. Ele é um antagonismo, ele é o antagonismo da ideia, ele não permite que o outro lado exista. Mas assim, a nossa infantilidade mental, a nossa trava mental, esse genético religioso que nós temos no nosso biológico cerebral, ele aceita isso, ele tem a capacidade de aceitar isso. Mas enfim, voltemos. E aí você pode ir ilustrando inicialmente esse
quase engraçadinho diabinho, com coisas um pouco mais assustadoras, inclusive com o tridente, que vem de um deus também bastante respeitado nas duas culturas, que é ou pelos gregos Poseidon ou pelos romanos Netuno. É o mesmo, tá? O deus dos mares. É um deus bastante importante, é uma divindade muito cultuada. E veio bem a calhar aquele tridente, né? Não tinha nada de mal no tridente. Muito pelo contrário. Candelabros sagrados, bentos, santos, têm o mesmo formato de um tridente. Vários modelos de candelabros são tridentes. Enfim, e essa formação dessa personificação, ela na verdade, inicialmente ela é... como é que você consegue destruir a outra divindade? Você denigre a sua imagem. Ou você cria uma figura paralela muito ruim e muito mais assustadora, com uma ou outra característica dessa primeira figura. Então era muito mais um artifício político a criação do demônio, Satanás, do chifrudo, vermelho, Oh, mano, sério? Nossa, mãe. Ele é mais... inicialmente essa figura para destruir as outras. Já que eu quero falar do mal, o maior mal possível, o maior agente do mal possível, o inimigo do seu herói, né? O anti-herói, o inimigo público número 1, né? Eu tenho que ir piorando essa imagem, né? E aí tem uma boa explicação nesse contexto cultural todo, né? Nessa salada cultural que trata essa matéria muito bem feita, muito bem feita. Né? Eu li uma outra também, que deve estar até no meu trabalho, que fala desse conceito da santidade, da virgindade, do celibato, essa ideia maluca que apareceu nas religiões como uma questão de santidade, enfim. Eu não... Eu sou muito feliz para ficar aqui criticando os outros, né? Eu lamento pelos outros, essa é a questão. Essa é a questão. Eu acho que o direito ao prazer, o direito à satisfação sexual, ele é tão legítimo quanto o direito de saciar sua fome. Ele deve seguir certos preceitos básicos simples e claros de consentimento entre as partes, e as partes têm que ter ciência e maturidade mínima suficiente para esse consentimento, e o resto é só o resto. Ah, mas se um casal é louco e quer praticar um ato sexual que pode levar à morte de um dos lados, mesmo com o consentimento deles, eu acho eles loucos, mas aí está errado, porque você está falando de uma coisa que é contra um princípio básico anterior, que é o direito à vida, que é o princípio vital. Então aí é outra coisa, Agora sim, indefinido por qualquer coisa, o direito está lá. Há que se discutir isso, mas está muito longe disso. Tem muita coisa antes para ser discutida e definida, né?
Pronto, cara, eu vou sair aqui da Raposo, falta pouquinho, tem que ter paciência e pronto, acabou. Eita, quase que eu fui pra direita completa aqui, brother. Cuidado, mano. Eu sei lá o que o cara do ônibus tá encrencando com o ciclista. Enfim. Pronto, saí do estresse maior, do perigo maior e da parte mais perigosa da viagem, que é essa parte final da Raposo Tavares. Ainda mais numa sexta-feira, já volta de tudo, né? Voltaram a estudar, voltaram a trabalhar e tá tudo aí, né? E pouca gente vai viajar também. Voltamos à produtividade possível 100%. Mas enfim, a ideia em si começou como simplesmente só um antagonista, a ideia errada, a ideia que não era certa. De repente isso, ao invés de evoluir esse conceito, percebeu-se o poder que tinha o conceito de se efetivamente demonizar esse personagem, né? Ficou muito mais fácil tratá-lo, ficou muito mais fácil pelo apelo, né? Que ele passou a representar, pelo perigo que ele passou a representar. Porque, por incrível que pareça, não houve evolução nessa ideia. E é por isso que eu falo do conceito religioso ser um conceito anti-humano. Ele é contra uma ordem básica de evolução. Em muitos momentos você vai encontrar a religião piorando conceitos, não colaborando com a evolução mental das coisas. Claro que uma ou outra religião vai ter que ir mudando as ideias, a cabeça, vai ter que ir, porque a cabeça não suporta mais. Acabou, a Igreja Católica hoje tem um departamento científico e muito da ciência contemporânea, da ciência que conhecemos hoje, começou justamente pelo incentivo da Igreja Católica. Mas que, inicialmente, esses conceitos eram guardados. Mas é aquela coisa, o conhecimento humano ele é constantemente renovado. Então, assim, hoje a Igreja Católica tem tranquilidade em colocar, em falar isso por seus líderes, por todas as pessoas que o que está lá é fictício. O que está na Bíblia, aquele livro horroroso, é fictício, é figurativo. Tá? Não foi criado, faça-se a luz, não foi criado o sol em volta da terra, não foi criado no sétimo dia, no sexto dia o homem e no sétimo dia descansado. O Papa sabe disso, ele fala isso. Os clérigos falam isso. É bem aí que você tinha que parar, viu? Super esperta. É bem numa curva. É exatamente aí. Inconsequente. Para na frente, porra. Vai mais pra frente, estaciona o carro, aí a pessoa anda 10 metros e entra dentro do carro. Porra. Enfim.
E o diabo é uma figura que a religião foi fazendo ele, foi piorando ele, foi piorando o conceito dele e, consequentemente, piorando o conceito de Deus. Porque à medida que que a religião dá mais poder ao diabo, ela dá menos poder a Deus. Não adianta, cara. Não existe nada que você possa deturpar nesse conceito informativo que eu estou passando. Não existe. Fala aí do que você acha da sua fé, dessa merda de conceito que você tem, que se chama fé. Mas olha, se você tirar o conceito de diabo, ou tirar o poder desse cara aí, que é um cara muito interessante, muito útil na igreja, nas igrejas evangélicas inclusive, né? Ele está presente dia a dia. E o legal é isso, né? Ele quer acabar com os homens, ele quer acabar com a humanidade, mas ele assombra quem? Ele assombra basicamente maltrapilhos. Ele assombra, desculpa o termo, ele assombra insignificantes. Ele incorpora em medíocres, em pessoas que não têm a menor influência sobre nada. Ou seja, ao mesmo tempo que ela cria um personagem para se fazer valer de poder com ele, a pessoa que está assistindo isso não tem a menor noção de que do quanto ridículo é esse conceito, essa encenação, esse preceito do demônio que ela está ali assistindo, aceitando e supostamente dando um poder àquele sacerdote, né? Não é sacerdote, é aquele pastor, enfim, aquele líder religioso, né? Enfim, que pena. É isso que a gente quer. É isso que tá valendo. E vamos sofrendo até aprender. Um abraço, bom fim de semana. Tchau, tchau.